Olá, ouvinte consumidor, está no ar mais uma edição do programa da ADECO. Saudações especiais a todos os nossos ouvintes consumidores. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. 10º e último episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, dando continuidade ao tema Taxa de Serviços Bancários. Índice de Consumo Essencial de junho de 2025. ICE diminui tanto na Ilha do Sal como na Ilha de São Vicente. Informação Jurídica responde à questão. Sou obrigado a participar da formação profissional promovida pela entidade empregadora no horário pós-laboral? Na rúbrica Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado fala da inclusão no seio familiar. A ADECO responde a um consumidor que comprou um eletrodoméstico e tempo depois este apresentou defeitos. Em Minuto do Consumidor, informa-se sobre os impactos das redes sociais na defesa e proteção dos direitos do consumidor. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o dever do fornecedor ou prestador de serviço em disponibilizar o livro de reclamações. Educação Financeira fala do poder dos pequenos hábitos na educação financeira. Consumo consciente, aumento do consumo da energia no verão, hora de reduzir a fatura de luz. E por último, a importância de associar-se à ADECO. E chegamos ao último episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos. Foram 10 meses a informar os consumidores sobre os 5 produtos financeiros disponíveis nas instituições bancárias em Cabo Verde, com o objetivo de elevar a literacia financeira dos cabo-verdianos para que possam fazer sempre as melhores escolhas ao contratarem os serviços bancários. Hoje, neste 10º episódio, damos continuidade ao 5º produto financeiro do estudo, a taxa de serviços bancários. Olá, João! Depois de falarmos de taxas de serviços bancários, hoje vamos falar sobre alguns conceitos bancários. Boa ideia, Maria! Comecemos pela taxa de juro, que é o custo do dinheiro emprestado ou a recompensa por poupar. Se aceder a um empréstimo, paga juros. Se guarda dinheiro na poupança, recebe juros. Muito bem, João. E o spread, que é a diferença entre o custo do dinheiro para o banco e o valor cobrado ao consumidor em um empréstimo. É como o lucro do banco. Por exemplo, a taxa diretora do Banco Central é de 2,5%. A taxa do banco para o consumidor é de 8,5% e o spread é de 6%. Exato. Falemos agora da taxa anual efetiva global, TAEG, que representa o custo total do crédito por ano, incluindo juros, seguros, comissões e outros encargos. Serve para comparar ofertas de empréstimos de forma mais justa. Por exemplo, se acederes a um empréstimo de 1 milhão de escudos com uma TAEG de 10%, isso significa que, além dos juros, que por exemplo podem ser de 8%, pagarás taxas, comissões e seguros que somam 2% ao ano. Assim, ainda temos taxa anual nominal, TAN, que é a taxa básica de juros de um empréstimo ou investimento sem incluir outros custos, como seguros ou taxas administrativas. Já as comissões são as taxas cobradas pelo banco por serviços específicos, como manutenção de conta, transferências ou emissão de cartões. E o capital é o valor inicial de um empréstimo ou o dinheiro investido em um produto financeiro. Sobre taxas variáveis e taxas fixas, devemos levar em conta que, em relação às taxas variáveis, os juros mudam conforme o mercado, enquanto que as taxas fixas, os juros são os mesmos durante todo o prazo do contrato. Muito bem, João. E por fim temos o IBAN e o NIP. Bom, o IBAN é um número internacional que identifica sua conta bancária para transferências. Já o NIP é um número de identificação bancária da conta de um cliente para transferências nacionais a partir de qualquer outra conta bancária em qualquer banco nacional. Para te manteres informado, visita o site da ADECO e consulte o projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, onde encontrarás um estudo completo com todas as informações necessárias. E não te esqueças, consulte sempre as instituições financeiras antes de contratares quaisquer produtos e serviços.
Exato! E sempre que não sentir satisfeito com os serviços prestados, peça o livro de reclamações e reclame. Sabes, Maria, foi um prazer conversar contigo sobre esses 5 produtos. Aprendi muita coisa. Acredito que hoje sou um consumidor consciente e responsável. Ora, João, o prazer foi todo meu. Aprendi bastante contigo também. Qualquer dúvida ou pedido de esclarecimento, entre em contato com a ADECO. O índice do consumo essencial calculado agora trimestralmente pela ADECO registrou no mês de junho uma ligeira diminuição tanto na Ilha do Sal como na Ilha de São Vicente. Confira agora quais os custos para um adulto saudável viver nessas duas ilhas. O cabaz de bens e serviços essenciais monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal registrou em junho uma diminuição de 26 escudos, menos 0,1% que no mês de março. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 33.854 escudos. Os custos dos produtos alimentares aumentaram 0,4%, mais 65 escudos que no mês de março. De acordo com os dados do ICE, atualmente o déficit do salário mínimo do setor público é de 43,9% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 49,8%. Já na Ilha de São Vicente, o cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços, registrou em junho uma diminuição de 288 escudos, menos 1,2% que no mês de março. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente 23.789 escudos. Os custos dos produtos alimentares diminuíram 1,4%, menos 198 escudos do que no mês de março. Atualmente, o déficit do salário mínimo do setor público situa-se em 20,1% e o déficit do salário mínimo do setor privado em 28,5%. Informa-se que, ao analisar a variação do ICE ao longo de um ano, constatou-se que as flutuações mensais são pouco significativas. Diante disso, em março do corrente ano, o Conselho de Direção da ADECO deliberou que, em vez de mensal, a periodicidade do ICE passará a ser trimestral. Sou obrigado a participar da formação profissional promovida pela entidade empregadora no horário pós-laboral? Quem nos traz a resposta a esta questão é a advogada Eneida Lopes, na rúbrica Informação Jurídica. No que concerne a formação profissional, nós temos que o Código Laboral, digamos assim, que onera a entidade empregadora a disponibilizar um determinado tempo para atribuir formação profissional aos seus colaboradores. Então, quando a entidade empregadora mobilizar-se para essas ações de formação, ela pode fazer entre o período laboral e o período pós-laboral. E em qualquer dessas circunstâncias, período laboral ou pós-laboral, o trabalhador está obrigado a assistir a essas ações de formação promovidas pela entidade empregadora. Só que tem uma diferença. Quando a ação de formação é ministrada no horário laboral, tudo bem, é como se o trabalhador tivesse a cumprir o seu horário de trabalho. Mas quando isto é feito fora do horário laboral, no horário pós-laboral, aí, estando o trabalhador obrigado a comparecer, a menos que invoque motivos de força maior justificativos que impeçam a sua participação naquela ação de formação. Mas se não invocar motivos, tem de participar. Nesse caso, porque já cumpriu uma jornada de trabalho e ainda vai continuar com a ação de formação a que está obrigado a assistir, aí diz a lei que a entidade empregadora deve compensar o trabalhador pelo trabalho extraordinário que ele está a executar, uma vez que, cumprido uma jornada de trabalho e continuando com a ação de formação, é como se ele estivesse a prestar horas extras. Então a resposta é sim,
As pessoas que forem contempladas com ações de formação ministradas pela entidade empregadora no horário pós-laboral estão obrigadas a comparecer, a menos que invoquem e provem motivos justificativos que as impeçam de participar. E participando nessas ações, têm que ser compensadas como horas extras enquanto estiverem a participar nestas ações de formação. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Promover a inclusão no seio familiar é essencial para garantir que todos os membros se sintam valorizados, respeitados e acolhidos, independentemente das suas diferenças. Isso é particularmente importante quando há pessoas com deficiência, orientação sexual ou identidade de géneros diversas, neurodivergência ou outras características que fogem ao que a sociedade muitas vezes considera padrão. Portanto, nesta edição da rúbrica Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado vem nos falar da importância de promover a inclusão no seio familiar. Olá, sejam bem-vindos à rúbrica Acreditar para Incluir. Hoje abordaremos um tema de como fomentar a inclusão no ambiente familiar. Para fomentar esta conduta de inclusão na família, é necessário reconhecer que para conseguir uma sociedade mais inclusiva, a mudança começa desde a nossa posição. Portanto, se há um lugar onde vivenciamos pela primeira vez a inclusão, é no seio familiar. Aprendemos a aceitar e a ser tolerantes, não só com nós mesmos, mas também com os outros. Entendemos que a nossa diferença nos enriquece. Desde pequeno, quase tudo o que aprendemos, nós reproduzimos, ou seja, no processo de aprendizagem temos 3 fases: a atenção, a retenção e, por último, a reprodução e a motivação. Se a criança observa com atenção os pais a tratarem com respeito as pessoas, sem importar as diferenças físicas, psicológicas ou culturais, quando esta criança enfrenta uma situação similar em qualquer espaço, ela será capaz de recordar o que aprendeu em casa e reproduzirá a conduta aprendida. Esta atitude positiva motivará a manter ou incrementar a conduta de inclusão. Conhecer outras culturas em família permite uma interação livre com outras pessoas, sem importar suas diferenças. A família tem sido e se mantém como o primeiro meio de socialização. Sua influência no ser humano é mais profundo e duradouro, pois ela desempenha um papel importante na mediação do desenvolvimento psicológico dos seus filhos. Nem sempre as aprendizagens que transmitimos aos nossos filhos chegam rápidas. Às vezes, nós pais erramos e necessitamos de tempo para conseguir que tudo saia bem. A repetição das experiências diárias e a arte de conciliar atividades cotidianas com a participação de todos os membros da família favorecem desenvolvimento e ajuda para que as crianças cresçam felizes. É importante incutir, desde a infância, valores que vão permitir as nossas crianças a tornarem adultos íntegros, de modo que assimilem e os apliquem em suas experiências cotidianas em casa, na escola e na comunidade. Para que o tema seja abordado com naturalidade em casa, é necessário que haja exemplo de respeito e empatia por parte dos pais ou adultos. Se vocês, pais, não fazem nada para ensinar os seus filhos sobre a inclusão, você está incentivando a exclusão e, provavelmente, o seu filho se tornará um adulto preconceituoso e sem amor ao próximo. Lembre-se
que as experiências da infância são decisivas na construção da personalidade de um ser humano. Logo, trabalhar sobre o tema da inclusão nos primeiros anos de vida é fundamental para o desenvolvimento socioemocional da criança e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso envolve promover a diversidade, o respeito e a empatia em todos os ambientes em que a criança se encontra. Trabalhar a inclusão no ambiente familiar é crucial para o desenvolvimento saudável e integral de cada membro, criando um espaço onde todos se sintam valorizados, respeitados e com oportunidades para expressar suas singularidades e habilidades. Orientar as crianças sobre a inclusão é uma tarefa importante, na qual os pais podem e devem participar. Um consumidor comprou um eletrodoméstico e tempo depois este apresentou defeitos. O consumidor pretende saber quais são os seus direitos neste caso. A DECO responde com a jurista Shirley Graça. O fornecedor tem o dever de colocar no mercado de consumo produtos sem defeitos que sejam adequados ao fim destinado e atendam às legítimas expectativas dos consumidores. O produtor é responsável, independentemente da culpa, pelos danos causados por defeitos de produtos que coloca no mercado. No caso de um eletrodoméstico, por se tratar de um bem móvel não consumível, o fornecedor está obrigado a garantir o seu bom funcionamento por período nunca inferior a 1 ano. Isto corresponde ao prazo de garantia do produto e que assegura ao consumidor o direito de reclamar caso o produto apresente defeito dentro deste período. Quando identifica um defeito no seu eletrodoméstico, dentro do prazo de garantia, tem até 30 dias para informar o fornecedor deste defeito. Esses 30 dias começam a contar a partir do momento em que tome conhecimento deste defeito. O consumidor a quem seja fornecida a coisa com defeito, salvo se dele tiver sido previamente informado e esclarecido antes da celebração do contrato, tem direito à reparação de danos. A palavra defeito pode ser interpretada neste contexto como o que torna o produto impróprio para o uso, o que diminui o valor do produto, o que faz com que o produto não funcione conforme deveria. Em qualquer destes casos, o consumidor tem direito à reparação do dano. O direito à reparação de danos engloba a reparação da coisa desde que fique adequada ao uso como novo, a substituição da coisa por outro igual em perfeitas condições, a redução do preço ao valor proporcional do produto defeituoso, ou a resolução do contrato com devolução do valor pago. O crescimento das redes sociais transformou a forma como os consumidores acedem a informações e tomam decisões da compra. No entanto, esse ambiente digital também representa desafios como a proliferação da publicidade enganosa e a disseminação de informações imprecisas que podem levar a escolhas prejudiciais. E como a 30 de junho assinala-se o Dia Mundial das Redes Sociais, a rúbrica Minuto do Consumidor desta edição do programa vem-nos falar dos impactos que este meio de comunicação tem tido na defesa e proteção dos direitos do consumidor. Minuto do Consumidor. O crescimento das redes sociais transformou a forma como os consumidores têm acesso a informações e tomam decisões de compra. No entanto, esse ambiente digital também apresenta desafios, como a proliferação da publicidade enganosa e a disseminação de informações imprecisas que podem levar a escolhas prejudiciais para os consumidores. Diante desse cenário, é essencial que a legislação acompanhe essa evolução, garantindo que práticas de marketing digital sejam transparentes e éticas. Investir na educação digital é fundamental para capacitar os consumidores a identificarem informações confiáveis e tomarem decisões mais seguras e conscientes. As empresas também desempenham um papel fundamental, adotando estratégias de comunicação responsáveis e fornecendo informações claras e verdadeiras sobre os seus produtos e serviços. Proteger os direitos do consumidor na era digital exige um esforço conjunto entre a regulamentação, conscientização e boas práticas empresariais. Somente assim será possível garantir que as escolhas de consumo sejam feitas com segurança e baseadas em informações de qualidade.
Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente, boy. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Porque tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não é gosto, né? Vou saber, fica cool. Vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, com estado bem informado e os direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não bem? Estou no bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa, para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. No como passeio, filho Deus foi levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito! Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Nesta edição da rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o dever do fornecedor de bens e serviços em disponibilizar o livro de reclamações com a jurista Shirley Graça. Todos os estabelecimentos de fornecimento de bens ou de prestação de serviços que tenham contato direto com o público se encontrem instalados com caráter fixo ou permanente e neles seja exercida de modo habitual e profissional a atividade, têm de ter o livro de reclamações. Além de possuir o livro de reclamações, o fornecedor de bens ou o prestador de serviços é obrigado a facultar imediatamente o livro de reclamações ao consumidor sempre que este o solicite. O fornecedor de bens ou o prestador de serviços não pode justificar a falta do livro de reclamações no estabelecimento onde o consumidor o solicita pelo facto do mesmo se encontrar disponível noutros estabelecimentos.
nem pode condicionar a disponibilização do livro de reclamações à necessidade de identificação do consumidor. Havendo recusa de disponibilização do livro de reclamações, o reclamante pode solicitar a presença de um agente da autoridade policial a fim de remover essa recusa. Em caso de dúvidas, esclarecimentos ou reclamações, contacte a ADECO. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Adotar pequenos hábitos de poupança e consumo consciente é o primeiro passo para obter uma vida financeira estável. Nesta edição da rubrica Educação Financeira, a economista Herman Freire vem nos falar como os pequenos hábitos podem nos ajudar a manter uma vida financeira saudável. O poder dos pequenos hábitos na educação financeira. Muitas pessoas acreditam que para ter uma vida financeira saudável é preciso ganhar muito dinheiro. Embora uma renda maior ajude, o que realmente faz a diferença são os hábitos financeiros diários, mesmo com uma renda modesta. O que são hábitos financeiros? São atitudes que repetimos no dia a dia, como anotar gastos, pesquisar preços antes de comprar ou guardar parte do que ganhamos. Pequenas decisões repetidas todos os dias moldam o nosso futuro financeiro. Exemplos de bons hábitos financeiros: anotar todas as despesas no caderno ou no celular, evitar compras por impulso, esperar 24 horas antes de decidir, guardar primeiro e gastar depois. Ao receber o salário, separe sempre uma quantia para a poupança. Comparar preços antes de comprar, estudar sobre finanças, ler, ouvir podcast, assistir vídeos educativos. Por que que os pequenos hábitos são tão importantes? Pequenos hábitos têm o poder da constância. Eles não exigem mudanças drásticas, mas quando praticados regularmente criam uma base sólida de comportamento financeiro. Isso porque o cérebro humano responde melhor a ações repetitivas e de baixo esforço que se entregam facilmente à rotina. Com o tempo, essas ações se tornam automáticas e passam a influenciar decisões maiores. Exemplo, anotar todos os gastos do dia pode parecer insignificante, mas ajuda a criar consciência financeira. Depois de alguns meses, você começa a entender seus padrões de consumo, identificar desperdício e reorganizar prioridades. Como criar e manter esses hábitos? Comece devagar. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha um hábito para começar. Associe uma rotina existente. Por exemplo, anotar gastos sempre depois do jantar. Celebre pequenas vitórias. Guarde o dinheiro por 3 meses seguidos? Comemore. Seja paciente. Leva tempo para que os hábitos se consolidam. Não desistas nos primeiros dias. Resultado que só o tempo traz. Muitas pessoas desistem da educação financeira por não verem resultados imediatos, mas assim como o corpo muda aos poucos com exercícios diários, as finanças se transformam com hábitos consistentes. Depois de alguns meses praticando esses hábitos, é possível reduzir ou eliminar dívidas, ter uma reserva de emergência, realizar sonhos com planeamento, como viajar, estudar ou abrir um negócio, ter mais tranquilidade e segurança no dia a dia. Educação financeira não é sobre fórmulas mágicas ou soluções complexas, é sobre escolhas conscientes e atitudes diárias. Ao cultivar pequenos hábitos, você planta sementes de prosperidade
que florescerão com o tempo. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Com a chegada do verão, as altas temperaturas fazem o consumo de energia elétrica disparar, especialmente com o uso intenso de ventiladores, ar-condicionado e refrigeradores. Esse aumento no consumo reflete diretamente nas contas de luz, que costumam pesar mais no orçamento familiar durante esta estação. No entanto, é possível aproveitar o verão com conforto e, ao mesmo tempo, economizar. Consumo Consciente traz-nos dicas de como reduzir a fatura de luz nesta época do ano com ações práticas do dia a dia. Olá, olá, consumidor consciente. Saber é poder e por essa razão o Consumo Consciente está semanalmente na sua rádio, porque o saber partilha-se. E basta a estação mais quente do ano chegar que o consumo de energia aumenta consideravelmente quando comparado a outras estações, o que pede cuidados especiais para não ter gastos muito elevados na fatura de eletricidade e até mesmo outros problemas com a falta de energia na tomada. Fundamental para reduzirmos os custos de energia no verão é a prática do consumo consciente, que faz bem ao seu bolso e ao meio ambiente. O consumo consciente de energia não só reflete em uma maior economia no final do mês, mas também ajuda o planeta. E nós não podemos esquecer que para gerar eletricidade utiliza-se o processo de queima de combustíveis fósseis poluentes, como o carvão mineral e o petróleo, o que gera mais poluição e aumenta a emissão de gases que contribuem para o aumento das mudanças climáticas no mundo todo. A chave para a diminuição de poluentes está no consumo de cada um de nós. Adotar práticas de consumo consciente e uma vida mais sustentável garante que os recursos naturais do planeta tenham mais longevidade. Justamente neste cenário não muito favorável é que temos a oportunidade de rever os nossos hábitos de consumo, tornando-nos mais conscientes. Pensando nisso, separamos algumas dicas que, quando adotadas, vão ajudar-te nessa tarefa. Pois o verão pode contribuir para um aumento no consumo de energia elétrica, mas existem alternativas para conseguir reduzir esse consumo, refletindo não só no seu bolso, mas também na redução do seu impacto ambiental individual. E vamos então às dicas de consumo consciente de energia. Primeira dica: economizar energia usando a luz natural. Na época mais ensolarada do ano, aproveitar a luz natural para iluminar ambientes pode reduzir drasticamente o consumo de energia. Abra bem as cortinas e deixe todo o trabalho com o sol. Assim, evita-se que lâmpadas sejam usadas desnecessariamente durante o dia e lembre-se de desligá-las ao sair de um ambiente. Vale ressaltar que esta prática também aumenta a vida útil das lâmpadas. A próxima dica é cuidado com os stand-by. Cuidado com o consumo em stand-by. Não deixe a televisão ligada à toa e tire o computador da tomada quando não estiver em uso. O mesmo vale para os demais elétricos e eletrodomésticos, uma vez que o modo stand-by consome energia sem percebermos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, pode sim ajudar-te a diminuir o consumo de energia no final do mês. Afinal, a soma dos aparelhos elétricos em stand-by, ou modo de espera, pode chegar a 12% do consumo de uma só residência. Então, desligar os aparelhos da tomada é um ótimo exemplo de como economizar energia elétrica em pequenos hábitos no dia a dia. Vamos então à dica para o frigorífico. É natural que em períodos de maior calor, equipamentos de refrigeração de alimentos consumam mais energia para manter a sua temperatura interna. Por isso, evite abrir o frigorífico desnecessariamente. O ar quente obriga o motor do equipamento a gastar mais energia elétrica para refrigerá-la novamente. A manutenção do eletrodoméstico também é indispensável. Problemas com o motor ou a borracha de vedação da porta podem levar a um consumo mais alto do que o normal. Na hora de colocar ou retirar os alimentos, faça tudo de uma só vez e não guarde recipientes quentes, pois isso também aumenta o consumo de energia. Vamos então agora à dica para a máquina de lavar roupa. Um outro eletrodoméstico de uso cotidiano que, quando mal utilizado, pode resultar em duplo desperdício, o de energia elétrica e o de água. Para que isso não aconteça, utilize a capacidade máxima da máquina para lavar as suas roupas. Evite também passar roupa desnecessariamente. Atente ao uso do ferro elétrico. Procure
acumular uma boa quantidade de roupa para reduzir o seu consumo e sempre utilize a graduação mais adequada para cada vestuário. Se possível, pendure as roupas em cabides para que elas sequem e desamassem naturalmente. Dependendo do tipo de tecido, a peça pode até dispensar o ferro de engomar e ir direto para o guarda-roupa. E lembre-se sempre de retirar o aparelho de tomada ao terminar de utilizá-lo. Agora vamos às lâmpadas. Troque as suas lâmpadas. O consumo médio das lâmpadas fluorescentes é de cerca de 85% maior que as de LED e a sua vida útil também é menor. Portanto, evite o uso das lâmpadas tipo incandescentes e procure dar preferência para as LED. Além disso, as lâmpadas LED não agridem o meio ambiente. Apesar de mais caras, as lâmpadas de LED compensam devido à menor necessidade de troca em comparação às fluorescentes, além da redução no valor da conta da luz. E fique agora atento ao comprar um eletrodoméstico. Procure a etiqueta energética que indicam os aparelhos energeticamente mais eficientes. Também vale a pena avaliar a substituição de equipamentos antigos por novos, em geral, mais eficientes no consumo de energia. O momento reforça a necessidade da adoção de hábitos de consumo consciente. Além dos governos e empresas, é importante a população se consciencializar que também pode fazer a sua parte. Ao evitar o desperdício de energia elétrica no dia-a-dia, em nossas casas, economizamos na conta da luz, poupamos em recursos naturais. Atitudes simples, como apagar as luzes ao sair do ambiente e tirar da tomada equipamentos que não estão em uso, proporcionam economia no final do mês. Todo mundo sai a ganhar. São comportamentos que precisamos adotar todos os dias do ano, faça chuva ou faça sol. Eu volto para a semana e vá praticando cada vez mais um consumo consciente para um mundo melhor. E para finalizarmos com o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque um sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. É uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças.
E assim terminamos mais uma emissão do programa, gratos pela vossa audiência. Esperamos que todas as informações que estivemos a vos transmitir durante esses minutos foram de alguma forma úteis para o vosso empoderamento enquanto cidadãos consumidores. Já sabem que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.